Se você está há muito tempo com um cachê que não te satisfaz, não quer dizer que o mercado está te explorando. E eu vou além. Se você continuar cobrando pouco, vai ser cada vez mais difícil sair disso. Isso não quer dizer que é o contratante, que é o mercado, seja lá o que for. O problema disso é de estrutura. É por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar 4 pilares que definem de verdade qual o preço e valor percebido pela sua banda. E ó, se você entender isso, eu te garanto que nunca mais você vai negociar da mesma forma. Para começar, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, seja você um artista solo ou uma banda, você ou vocês pensaram assim: ah, vamos deixar o cachezinho mais baixo, porque assim a gente ganha espaço e toca naquela casa legal. E isso até parece inteligente. Você pensa, cara, é melhor do que ficar parado. Só que essa lógica tem um problema que é até meio invisível. É que todas as vezes que você aceita tocar por menos, você está ensinando para o mercado o quanto você vale de verdade. E posso falar, o mercado aprende rapidinho. Então vamos lá, vamos falar dos 4 pilares que definem o seu valor. O primeiro pilar é a referência de preço. E preço, eu vou te falar, não é matemática, é comparação, tá? Por isso eu vou te dar um exemplo simples. Imagina que você vai lá no restaurante e pede um prato de R$ 25. Como é que você imagina esse prato? Agora imagina você em outro restaurante pedindo outro prato de R$ 85. Como é que você imagina esse outro prato? Eu tenho certeza que no primeiro você pensou numa marmitinha e no segundo talvez até um menu Week, sei lá, como é que é? Restaurante Week, né, que a galera chama. Eu gosto pra caramba, só não sei o nome. Mas, cara, normalmente quando você define o valor e olha pro preço, você já imagina que tipo de prato você vai comer. E o mais engraçado é que as duas comidas podem ser boas, mas é a percepção que muda. E eu vou te falar, com as bandas, com os artistas, acontece exatamente igual. Se hoje, por exemplo, você cobra 2.000, você não vai conseguir do nada pular para 8.000. Por quê? Aquele contratante te vê como uma banda de 2.000. Simples assim. O mercado, o contratante, criou uma referência de você. E é difícil você quebrar isso. Toda vez que você puxa essa referência para baixo, você está consolidando a sua percepção de valor. Mas aí você pode falar, ah, eu preciso tocar para aparecer. Tu já fez isso, né, Vini? Tenho certeza. Olha só. Eu vou te falar, e aí que tá a armadilha. Tocar barato não constrói valor. Constrói, na verdade, é um hábito. Quando você constrói esse hábito, o contratante começa a pensar, ele sempre abaixa o cachê. Ah, pode falar com eles sempre vão abaixar o valor. E sabe o que acontece de fato? Ele para de respeitar o seu preço cheio porque, na verdade, ele sempre sabe que você cede. E sabe o que acontece de fato nesses casos? O contratante entende que você, no final, sempre cede, você sempre abaixa o valor. Você entende? Agora vamos para o segundo pilar, é substituibilidade. Olha esses termos que o Vinícius coloca aqui. Deixa eu te falar. É o que a gente quer dizer, é o quanto você é percebido como substituível. A lógica é relativamente simples. Se outra banda pode substituir você cobrando menos, por que o contratante não vai fazer isso? É simples assim. Ó, isso não tem a ver só com talento, tá? Tem a ver com percepção. Se você não tem uma identidade clara, toca um repertório de forma diferente, com uma batucada diferente, sei lá. Se você não tem um posicionamento único, você vira facilmente comparável. E quando você é comparável, é meio óbvio, o critério vira preço. E é aquela coisa, quando o critério é preço, o contratante vai preferir quem? Você já respondeu, o mais barato. Então para pensar, você quer ser escolhido pelo valor que você criou ou pelo desconto que você quer dar? Agora vamos para o terceiro pilar, que é a dependência. Vini, dá um exemplo aí seu de quando você foi dependente para alguma casa. Teve um momento que a gente dependia de uma casa que pagava muito bem de recorrência. Então, se os caras virassem para você e falar, cara, a partir de agora eu vou pagar menos. Meu. Você ia aceitar, né? Isso é dependência, galera. Você entende? Quem depende da casa não negocia preço, simplesmente aceita. E se o contratante entende que você precisa daquela data, fica muito claro, o poder está todo nas mãos dele. Agora, se você tem público, se você leva gente, se você cria demanda, aí, meu amigo, a conversa muda totalmente. Você deixa de pedir espaço naquela casa para propor uma parceria. E parceria é outra dinâmica de preço. Ó, vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo, com a minha banda, lá em 2004, que foi quando a gente começou. A gente rapidamente conseguiu até uma agenda legal de shows, só que a gente cobrava muito pouco. A gente tocava quinta, sexta, sábado e domingo, tocando por um cachê comum da época. Só que a gente viu que a gente estava tocando bastante e o dinheiro, na verdade, nunca sobrava. E a gente já queria, naquela época, investir em música, gravar. Não era tanto audiovisual, na época era álbum. Né? Era dessa época, Vinícius? É da época do álbum, né? Os 45 já você, né? Mas naquela época era isso, era álbum. Então a gente tinha interesse de gravar as nossas coisas. A gente falou, cara, se a gente continuar tocando só para os outros, a gente nunca vai ter dinheiro para investir no nosso sonho, vamos dizer assim. Foi aí que a gente criou o nosso primeiro evento autoral, chamado Clima Fest. E foi aí que, cara, isso abriu a nossa cabeça, porque a gente criou um evento que gerou muito resultado pra gente. Na época a gente colocou umas 800 pessoas, mas a gente tinha o controle total do evento. A gente colocou todo mundo pagando e o bar era inteiramente nosso. Nesse momento a gente entendeu que o que iria fazer a gente ganhar mais dinheiro era construir os nossos próprios eventos, não era pedir aumento para quem contratava a gente. Então isso deixou muito claro pra gente uma coisa: a gente precisava de estrutura. Estrutura porque a gente entendeu que cachê baixo não se resolve pedindo mais datas ou pedindo aumento para os contratantes. A gente entendeu que quando a gente cria um evento autoral, o mercado entende que você está gerando um movimento.
e ele passa a te olhar com outros olhos. Agora o quarto pilar, que é a consistência do posicionamento que você definiu. O que isso significa na prática? Significa que não adianta você aumentar o cachê hoje e aí você vai começar a tomar porrada do contratante. Pô, eu pagava 2 mil para você, por que você está pedindo 3? Aí isso dura uma semana, duas, aí na terceira semana você vai e baixa para 2. Cara, você jogou um esforço fora, você só perdeu a agenda nesse caso. Por isso é muito importante que você tenha consistência nesse posicionamento. Toda vez que um contratante disser para você que não quer pagar aquele valor que você está pedindo, cara, se mantenha firme. A longo prazo isso vai fazer muita diferença para você. Porque cachê precisa ser sustentado. Mas aqui vai uma dica importante. Cara, se você está cobrando 2 mil hoje, não vai pular para 4 mil amanhã. Aumenta gradativamente. Isso tende a ter uma aceitação melhor no mercado. Então, aumenta para 2.200, 2.400 no máximo. Aí daqui a um mês, 2, 3, você aumenta para 3 mil. Então, vai aumentando gradativamente, ao invés de já pular para o cachê que você quer hoje. Então, vamos lá. Vamos recapitular para você entender quais são os 4 pilares que definem o seu cachê hoje. Referência de preço. Substituibilidade. Que palavra escrota. É o que você tem. É a capacidade que as pessoas têm de achar que você é substituível ou não. Dependência e consistência. Você entende? Não é sorte, não é talento, não é crise. Então é isso, pessoal. A gente mostrou nesse vídeo aqui o que você precisa fazer para começar a subir o seu cachê de fato. Mas, fazendo isso da forma certa para não dar um tiro na cabeça. Tá? Se você quiser ter acesso ao nosso método, que já fez muitas bandas, inclusive a minha, que começou do zero e hoje a gente fatura mais de 150 mil reais por mês, todos os meses e com consistência. Na descrição desse vídeo tem um link que vai te explicar passo a passo como funciona o método que a gente criou para sua banda sair de onde está e ir para o próximo nível faturando muito mais. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.